te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã, mais um domingo de celebração, de adoração ao Senhor. Quero dar as boas-vindas aos irmãos que puderam chegar aqui, também aos irmãos que estão acompanhando a transmissão. Vamos juntos adorar o Senhor nessa manhã. Quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos iniciar louvando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Eu
Mais uma vez de início. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Poderoso. poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos. teus caminhos. Te amarei Amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. És o Alfa, o Ômega, E prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Vamos juntos. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu a cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e fim, Salvador, Messias. Sim, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluia! O Senhor Jesus nos ensinou na oração que nós devemos reconhecer que oramos a um Deus que é santo, como nós acabamos de cantar. E Ele também nos ensina a reconhecer que nós oramos a um Deus que é Pai, que é o nosso Pai. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como
como é nos céus, teu reino vem. Mais uma vez, de início, Pai Nosso. Pai Nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Esse reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Venha sobre nós, Senhor, teu reino, assim na terra como é no céu. Nós te clamamos, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Teu reino vem. Vamos cantar, porque teu é o reino. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Mais uma vez, cante. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e aleluia. Reconhecemos isso como igreja nessa manhã. Nós vamos fazer juntos a oração ou a leitura indicada na nossa programação. E para essa oração, o Pedrinho vai nos ajudar aqui na leitura. Leitura da Bíblia responsiva, Lucas 11, do 9 ao 13. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, vocês são sabedores dos filhos, quanto mais Pai Celeste
Irmãos, podem se assentar. Nós vamos aproveitar este momento de grande alegria, né? O pai recebendo orgulhosamente o filho. Como é bom poder se reunir, né? Os filhos do Senhor na casa do Senhor, no dia do Senhor. Pra gente não tem coisa melhor. Você está no melhor lugar que poderia estar nesse dia e nessa hora. Então, eu quero aproveitar, né, esse momento de adoração para clamar ao Senhor pela vida de cada um daqueles que se coloca diante de Deus. E eu me lembro do Senhor, enquanto estava lá no livro de Jó, no início do livro de Jó, estava observando os homens no dia da adoração, indo entregar, né, a sua adoração ao Senhor, e ele estava observando a cada um deles. A palavra diz que ele olha para Jó, e Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, diz que Deus está procurando homens como Jó, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a nossa intenção quando nos aproximamos, né, de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Não se preocupa com esse movimento não, tá? Faz parte do que vai acontecer daqui a pouquinho. Adorar o Senhor espírito e verdade significa entregar a Ele, né, todo o nosso coração, toda a intenção, tudo aquilo que somos e que temos. Reconhecer que dele nós recebemos e para Ele nós devolvemos. Então eu queria clamar a você, nesse momento, né, de adoração, que feche seus olhos. Feche seus olhos, aí você também não vai ver o movimento aqui. Mas feche seus olhos agora. Pense naquilo que você veio entregar ao Senhor neste momento. Deus usa de todos os momentos e de todos os acontecimentos para o bem daqueles que o amam. Então, se a sua intenção hoje veio, né, a este templo, neste momento, para cumprir um calendário, que Deus transforme o seu coração. Se a intenção do seu coração foi de ver irmãos, poder abraçar, que Deus transforme a intenção do seu coração. Mas se você veio buscar a presença do Altíssimo, aquele que sonda, que sabe exatamente o que nós precisamos, que Deus possa colocar a mão sobre você, de maneira que engrandeça o nome de Jesus Cristo. Que você seja um instrumento de adoração, mas de proclamação enquanto adora, para que os outros nos vejam e reconheçam o Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja usado pelo Senhor para derramar o amor de Deus sobre aquele que ainda não o conhece. Faça essa oração. Entregue ao Senhor a sua vida. Nós estávamos estudando ali agora a carta que Paulo escreveu aos crentes da igreja de Roma. E no capítulo 12, ele usa a palavra para dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é isso que nós estamos fazendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque diante do Senhor também a sua necessidade, ou o seu motivo de gratidão ao Senhor. Muitas vezes a gente não recorda o quanto o Senhor tem nos abençoado. E Ele tem nos abençoado. Existe um hino que diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Na caminhada da sua casa até aqui,
Deus pode ter te livrado de males. O acordar, esse dia maravilhoso que Deus está nos concedendo, é obra divina em nossas vidas. Ó Senhor, quanto somos gratos a Ti, o quanto nós dependemos de Ti e o quanto nós amamos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos permite estarmos reunidos aqui, Senhor Deus, para adorarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui está, Senhor Deus, cada um dos pais que serão homenageados, ó Deus, nesta manhã, Senhor. Obrigado, Pai, pelas crianças que têm o sentimento de gratidão ao Senhor, pela vida dos seus pais. Obrigado pelos pais que com amor e dedicação criaram, cuidaram dos seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor Deus, que nós nos voltamos para Ti, Senhor Deus, com o coração derramado perante o Teu altar. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos, pois nós necessitamos do Senhor. Abençoa-nos, pois nós, ó Pai, reconhecemos no Senhor a nossa força e a fonte de toda a alegria. O Senhor nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados somos porque somos do Senhor e nos ofertamos para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por cada coração, ó Pai, que nesta manhã derrama a sua petição, a sua gratidão, Senhor Deus, mas, ó Pai, aguardamos no Senhor, pois cremos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que nos amou com todo o seu coração, ao ponto de entregar a sua vida por nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Nesta semana nós temos alguns aniversariantes, e eu não vou chamá-los aqui, né, nesse momento, mas logo mais à noite nós estaremos fazendo menção de... Nós estaremos chamando, né? Vou fazer menção dos aniversariantes agora, para que os irmãos possam orar e agradecer. A nossa irmã Gisele, amanhã completa mais um ano de vida, né? E no dia 16 nós teremos aniversariando o nosso irmão Jorge, né? Jorge Júnior, e também a nossa irmã Cleonice. Dia 16 também é aniversário de casamento, né? Da Tatiane e do Carlinhos. Aí a gente vai orar logo mais à noite, tá bom? Logo mais à noite a gente vai orar por vocês. Deus abençoe a cada um. Papai, quero ser um filho que alegra seu coração e o coração de Deus. Obrigado por me ensinar o caminho que devo andar, por me trazer hoje aqui para louvar a Deus. Você é meu presente e não tem pai melhor que o meu. Salmos 127, 3 diz: os filhos são a esperança do Senhor. Papai, eu sou sua herança e quero honrar a Deus junto com você.
Tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é muito sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola, ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Meu pai é um presente de Deus, Coisa linda. não tem pai melhor que o meu. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus, não tem pai melhor que o meu. Vamos lá! Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei nem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Irmãos, essa é uma homenagem da igreja, né, para todos os pais aqui presentes, né, seja magrinho, seja fofão, seja careca, bigodudo, qual pai for, né, a gente quis fazer algo bem descontraído, né, para que vocês possam se sentir assim bem acolhidos pelas crianças e pela nossa igreja. Amém? A irmã Ruth vai passar agora entregando um presentinho, né, uma lembrancinha, né, para os pais. Cadê a Ruth? Quem tiver aqui que for pai, por favor, fiquem de pé, para ela poder visualizar vocês com facilidade. Não se avexem, hein, irmãos? Fiquem de pé aí para poder ganhar o presentinho de vocês.
de novo. Desculpa, Bruno. Irmãos, dá nervoso subir aqui em cima, tá? Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. Que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai. Amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bem feito em tudo que faz, bem feito em tudo que faz, bem feito em tudo que faz pra nós. Bem feito em tudo que faz, bem feito em tudo que faz, bem feito em tudo que faz pra nós. Você pode se colocar de pé? Vamos cantar. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. Mais uma vez. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Amor que é tão real que eu não posso explicar.
pode sentar. Me escolheram para representar o pai magrelo. Eu não sei porquê. Aí eu perguntei aos pais que estavam do meu lado se fazia jus ao convite. Ninguém quis concordar, né? Ficaram todos de silêncio, né, Natanael? Cadê o Natanael? Cadê o Natanael? Ele estava do meu lado, perguntei, ele disse, é melhor não comentar, né? Meus irmãos, antes da gente meditar na palavra do Senhor, deixa eu fazer 3 coisas importantes. A primeira é uma sugestão aos filhos. Se você ainda não comprou o presente do dia do seu pai, a gente tem 2 sugestões ali da nossa livraria. Um é esse livro aqui, ó, Pai, um Homem de Valor. E o outro que é um livro extraordinário para homens, né? Homens mais parecidos com Jesus. Então esse é o material que a gente tem aí, que você pode dar de presente para o seu pai. Mas tem também para as meninas, devocionais para as meninas, 1 ano de atividades para turbinar a sua fé, e esse plano perfeito que é uma agenda, né, um plano de agenda que ela como é que chama? Permanente. Você vai colocando a sua data da agenda e também as suas anotações. A outra coisa, eu queria chamar aqui o pastor Fernando e a irmã Gorete, que estão aqui. Venham cá. Acho que um gosta do sol, o outro gosta da sombra, né? Só isso explica a distância das cadeiras. Mas eles, eu não sei se pelo visual do pastor Fernando, deixa ele ficar de frente, vocês reconhecem alguém. Ele é parente de alguém aqui da igreja. Quem não sabe quem é, pelo visual, parente da nossa irmã Inês. Cadê a nossa irmã Inês? Está ali. Ah, tá. E, né, pais do Fernando. E eles estiveram aqui, já estão há quantos meses? 8 meses passaram aqui conosco. Né? Eles são missionários também da Jocum, né? Jovens com uma missão é o nome, né? Isso é bom porque até o fim da carreira, jovens com uma missão, né? A Jocum é uma agência missionária, acho que é internacional, né? Veio lá dos Estados Unidos. Uma agência missionária internacional que eles, geralmente, a característica dessa agência missionária é que eles sempre iam para os lugares mais radicais, né? Por isso que eram jovens com uma missão. Tem quantos anos que vocês já estão lá? Desde 95. Desde 95 eles são missionários da Jocum. Vieram para cá para um tempo de descanso e um tempo de tratamento. Oi? 87 e 95. Chegou atrasado, hein, pastor? Mas no tempo de Deus, no tempo certo, é brincadeira. Eles agora estarão retornando, dia 13? Dia 13, para a base da Jocum, que é lá em Rondônia, a 3.300 quilômetros daqui, né? Que bênção. E eles estarão retornando e nós vamos orar pelo tempo deles aqui, agradecendo a Deus e pelo retorno e as atividades que eles precisam fazer lá como missionários do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. E Tu és, ó Deus, o Pai que chama, o Pai que capacita, o Pai, o Deus que sustenta. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo do pastor Fernando, da irmã Gorete aqui, pelos exames que eles conseguiram fazer, o tratamento, ó Deus, tudo que era necessário. E agora nós pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção, para o retorno deles à sua casa, à base, ó Deus, ali da Jocum, em Porto Velho. Senhor, que o Senhor continue os usando para o louvor da Tua glória, que o Senhor continue dando a Tua visão, a Tua proteção, e, ó Deus, usando eles na missão que o Senhor tem para eles naquele lugar. Que eles sejam instrumentos do Senhor para a expansão do Teu reino aqui na terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos dizer assim: Deus abençoe a sua missão. Vamos juntos? Deus abençoe a sua missão. Amém. Deus abençoe. Os filhos e netos ficam só com saudade, né? Mas é pertinho, 3.000 quilômetros de distância. Meus irmãos, eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, principalmente aos pais. Se você recebesse uma herança bilionária, você acabou de receber de herança alguns bilhões de reais, na sua mão, quanto tempo você acha que duraria esses, vamos colocar 2 bilhões de reais? Quanto tempo ficaria na sua mão? Quanto tempo você acha que você administraria esse recurso? Fala para quem está do seu lado aí, quanto tempo? Marcelo, acho que de 2 bilhões viraria 4, né, Marcelo? Tem pai que é econômico, tem pai que é gastão. Uma herança de 2 bilhões. Você acha que em 5 anos duraria na sua mão? Quem acha que em 5 anos acabaria tudo? Ninguém. Inês, você gastaria em 5 anos 2 bilhões? Hã? Abençoando muitas pessoas. Lembra-te de mim, tá? Sempre. Agora, se você não fosse um gastador, mas um econômico, né? Quanto tempo você acha que duraria para você esses 2 bilhões quando você morresse? Você morreu. Os 2 bilhões que você economizou todinho, serviria para quê para você? Nada. Absolutamente nada. A Bíblia vai dizer, no Salmo 127, versículo 3, não é o texto da mensagem não, tá? Mas a Bíblia diz assim, olha: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Eu falei de 2 bilhões porque eu estava lendo a reportagem de 2 irmãos indianos. 2 irmãos indianos, deixa eu só pegar aqui o nome deles que fugiu, mas o sobrenome é Singh. 2 irmãos indianos que herdaram exatamente 2 bilhões em herança. Na verdade, foi de uma empresa construída pelo avô, que foi repassada para o pai desses irmãos, e quando chegou nas mãos deles, em poucos anos, eles se desfizeram e perderam os 2 bilhões de dólares que eles ganharam de herança. Então, é possível receber uma herança de 2 bilhões e desperdiçar. Malvinder e Shinvinder Singh, mas também com o nome desse, né? Malvinger. Claro que administraria mal todos os recursos, né? Sabe, às vezes nós pensamos muito nas coisas terrenas. Deus, Ele nos dá uma herança muito mais valiosa do que qualquer riqueza desse mundo. E eu vou dizer, qualquer valor, qualquer dinheiro, qualquer patrimônio nas suas mãos só vai durar até você viver aqui, enquanto viver. Mas o filho, a filha que você herdou, Deus está dizendo, olha, é uma herança que eu estou dando para você. Vale muito mais do que 1 bilhão, 2 bilhões, e você ainda pode levar para a eternidade. Herança, que é os nossos filhos, são herança eterna. Agora veja bem, para vermos frutos duradouros na vida dos nossos filhos, deve haver um investimento alto, uma
num sentido de grande entrega da nossa vida. É preciso reconhecer que nós precisamos entregar o nosso coração aos nossos filhos. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que não somos donos dos nossos filhos, e sim, Deus nos deu e somos mordomos. E como mordomos, um dia todos nós vamos prestar contas de como cuidamos dessa herança que Deus colocou em nossas mãos. Então não desperdice. Os nossos filhos são entregues a nós por um tempo, para que possamos devolvê-los para Deus na hora que Ele pedir. Vamos prestar contas disso. Agora, se você está com caneta e papel, faz uma lista aí. Se você não tiver, faz no celular ou no pensamento, só os nomes dos seus filhos. Então, quem tem um é rapidinho, 2, 3, 4, 5. Só o Jordão tem 5 e não está aqui, né, agora de manhã. Mais alguém tem 5 filhos? Essa semana eu estava vendo o meu primo pregar, é o primo mais velho da família do meu pai, e ele falando da sua mãe que estava lá, sua mãe, e ele dizendo, minha mãe que está aqui, jovem de 75 anos, com 24 anos, a minha tia já tinha tido seus 8 filhos. 24 anos. O primeiro filho ela teve aos 14 anos, ela casou aos 13. E todos os filhos, os 8, servos e servas do Senhor. Alguns são pastores, outros diáconos e diaconisas também na igreja. Agora, se você fez a lista aí, o nome dos seus filhos, 1, 2 ou 3, você pode até colocar o nome de um filho espiritual, não precisa ser só seu filho biológico. Filho espiritual. Eu queria que do lado do nome dos seus filhos, você colocasse agora uma nota de 0 a 10. Você vai dar uma nota ao seu investimento na vida do seu filho. Qual tem sido o seu investimento na vida do seu filho? Ah, eu dou nota 10 para mim. Não, eu dou nota 5. Eu dou nota 3. Olha, abaixo de 7 já está reprovado. Abaixo de 7 vai fazer dependência. Outra pergunta que você pode fazer nesse momento é: seus filhos precisam que você caminhe mais perto deles neste momento? Uma vez eu escrevi uma devocional aqui de Dia dos Pais, comemoração na escola. E eu fui, né? E era a apresentação da Ellen. Agora eu não lembro se era Ellen ou Alice, fiquei perdido. Das minhas filhas, uma das duas. Mas o que me impactou foi que, chegando para aquela apresentação, cheio de crianças e cheio de pais, o olhar da minha filha naquele momento, ela ficava assim, ó. Ela ficava assim, e a característica dela, eu acho que era a Ellen, porque a Ellen é sempre mais tímida. A característica do rosto dela era de preocupação, timidez e seriedade. Quando ela me achou, ela deu um sorriso e começou a cantar alegremente. O que as crianças mais precisam é da nossa presença e da nossa caminhada junto com elas. Às vezes a gente fica pensando que é do nosso presente, mas muito mais do que presente é da nossa presença. Hoje eu quero falar sobre estabelecendo um legado espiritual. Legado tem a ver com herança. Você talvez guardou algumas coisas materiais, um patrimônio, deixou como herança para os seus filhos, isso é um legado. Você tem um tipo de educação, de cultura, você transferiu para os seus filhos, isso é um legado. Mas eu queria falar de um legado espiritual. Estamos muitas vezes treinados e muito mais empenhados em deixar um legado financeiro,
material e intelectual para os nossos filhos, mas muitas vezes não estamos nos empenhando tanto para deixar um legado espiritual. Pais que sofreram muito na infância, teve muita escassez, quando pedia para os seus pais para um presente não tinha. Geralmente quando eles começam a trabalhar, quando eles começam a estabilizar a sua família, o que eles mais querem é não deixar faltar nada para os seus filhos. E aquela frase que muita gente utiliza: eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Aí a gente sai de um extremo de escassez e vai para o outro extremo de que dá tudo, independente se a criança merece ou não, se ela está se comportando ou não. Muitas vezes estamos muito mais empenhados em preparar os nossos filhos para esta vida, muito mais do que preparar os nossos filhos para a eternidade. Nos preocupamos com a educação, se estão tirando boas notas, nos preocupamos com a escola que o nosso filho vai estudar, a gente quer colocar na melhor escola possível, nos preocupamos qual é a profissão que os nossos filhos vão escolher. Milane é uma grande investidora, não sei se vocês sabiam, ela já bota as meninas para desenhar casinha, desenhar planta, e ela disse: olha, no nosso escritório, você vai ser arquiteto, você vai ser engenheira. A minha esposa é design de interiores. Então ela já está investindo nas filhas, dizendo: olha. Aí eu disse: Milane, elas vão escolher. Vamos orar. Ela disse: é verdade, a gente vai orar e Deus vai escolher. Mas se elas quiserem ser arquiteto e engenheira, ótimo, a gente já tem um escritório pronto, né? Tudo isso são coisas válidas. Não é problema você sonhar com a profissão do seu filho. Às vezes nos preocupamos, e essa talvez seja uma das maiores preocupações dos pais, com quem os nossos filhos vão casar. Com quem os nossos filhos vão casar. Isso é tão sério que uma vez tiraram onda com a criança no grupo da igreja. O pai de uma outra criança disse: olha, não tirem onda com o meu futuro genro não. A criança era um bebê de 1 ano, eu acho. Já estão preocupados com isso. Mas todas essas preocupações são válidas. O problema é que muitas vezes não nos preocupamos como está o relacionamento dos nossos filhos com Deus. Não nos empenhamos ou não empenhamos esforços para desenvolver o relacionamento dos nossos filhos com Deus. Eu quero falar hoje dizendo que precisamos ser intencionais em estabelecer, em deixar um legado espiritual para os nossos filhos. E agora eu vou falar bem direcionado aos pais, homens, mas é uma lição para toda a igreja. Nós vivemos em um contexto social onde a paternidade, ser pai, está cada vez mais sendo desprezada. E isso tem um propósito por trás disso, tá, irmãos? Você vai ver os desenhos animados, os pais dos desenhos animados, é tudo, ou é um banana, e se for aqui é banana, né, Eliane? Não é banana, banana é no Nordeste. É uma briga nesse sotaque. Ou ele é um mamão, né, aqui no Sudeste. Ou ele é bruto demais. A figura do homem, pai, é completamente distorcida. Distorcida. Há um projeto para destruir a figura do pai. Mas grave bem, a paternidade é algo extremamente sério e espiritual. Pense que Deus constituiu a família em um equilíbrio. É como se você tivesse uma coluna e vamos dizer que tem um prato ali onde você vai colocar 3 pesos: pai, mãe e filhos. Tira um dos pesos e esse prato vai desabar. Vai desabar. Como não desaba? Quando milagrosamente Jesus vai ali suprir uma necessidade, como aconteceu na minha família. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, de algumas informações. Por exemplo, grave esses números. Se conseguir colocar aí, viu, Marconi? Esses números, por favor.
63% dos jovens que cometem suicídio vieram de lares onde não tinha o pai presente. 63% dos jovens que decidem tirar a própria vida vêm de um lar onde o pai não estava presente. 71% das adolescentes grávidas vêm de lares onde o pai não está presente. 85% dos jovens que estão em alguma prisão no Brasil vieram de lares onde o pai não estava presente. A cada 100 presos, 85 vêm de uma família que o pai não estava presente. Isso é um grito, isso é um sinal. Crianças de lares sem pai têm 4 vezes mais chances de viver na pobreza. Crianças de lares sem pai têm 10 vezes mais chances de usarem drogas. Antes de começar o culto, estava conversando com o pai de um adolescente aqui. Acredito que o adolescente tem 12 anos. E essa semana, voltando para casa, estava passando numa rua aqui próxima da região da Grande Alegria, por volta das 3 horas da tarde, e quando esse pai com esse adolescente, voltando feliz de um encontro de discipulado que esse pai estava fazendo com o filho, lá no Ecoparque, passa 2 adolescentes de, acho que tinham 11, 12, 13 anos no máximo, 2 adolescentes junior discutindo e falando e comentando, olha, se você juntar a maconha com, nem se lembro qual foi o nome da outra coisa lá, do troço ruim que ele disse, se você juntar fica excelente. E o menino falando com toda a propriedade, como se fosse um perito na administração dessas drogas. É uma realidade que não está nas ruas, está dentro das escolas, dentro das casas. Crianças de lares sem pai têm 10 vezes mais chances de usar drogas. Crianças de lares sem pai têm 14 vezes mais chances de cometer estupro. Crianças de lares sem pai têm 32 vezes mais chances de fugir de casa. São dados estatísticos. Vou repetir de novo a frase. A paternidade é algo extremamente sério e extremamente espiritual. E existem lares, como foi a casa da minha mãe, onde eu não tinha o pai presente. Glória a Deus que no ano em que isso aconteceu, definitivo lá em casa, minha mãe buscou o Senhor e houve um milagre de Deus suprir essa necessidade. Não foi a minha mãe que supriu a ausência do pai. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Cristo supriu a presença, a falta do meu pai. Mas deixa eu dizer uma coisa. O pior é quando... Você já ouviu aquela expressão que diz assim, olha... órfãos de pais vivos? Já ouviu essa expressão? Tem casa que é assim. O físico do pai está ali, mas ele não está na casa. Ele não está. A cabeça dele não está ali, o coração dele não está ali, e ele não está impactando seus filhos. Então talvez isso seja um lar sem pai, com o pai presente. Isso é muito sério. Eu quero ler com os irmãos e convido a abrir as suas Bíblias, 1 Reis, capítulo 2. Quando eu estava meditando nesse texto, eu percebo aqui uma mudança de postura
na vida do rei Davi. Nós vamos ler 4 versículos. 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4, e eu vou ler na versão NVT. Diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos e estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Amém, irmãos? Essas são as últimas palavras de Davi registradas, dando instruções ao seu filho Salomão. O que eu acho interessante, eu estava meditando, refletindo sobre a paternidade de Davi, é que, aparentemente, mesmo sendo um pai que estava ali na família, Davi por muito tempo foi um pai ausente. Se você olhar a história dos outros filhos de Davi, todos eles estão envolvidos em alguma tragédia. A postura dele com Salomão parece que foi diferente. Depois de ver um filho abusando da própria irmã, um outro filho matando o que abusou a irmã, e outro filho tentando usurpar o próprio trono do pai, Absalão, e morrendo na guerra do exército do pai contra o filho. Tragédia, tragédia, tragédia e tragédia. E você vai ver muitas vezes o texto bíblico falando que um filho fazia algo errado e Davi não repreendeu como deveria ter repreendido. Ele foi omisso. Na vida de Salomão parece que foi diferente. Parece que ele começou a observar, e Salomão é um dos mais novos, ele começou a observar e tem alguma coisa errada. Não está dando certo do jeito que eu estou fazendo. Tanto que se você olhar o texto de Provérbios, deixa marcado aí 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 2, mas se você olhar o livro de Provérbios, no capítulo 4, quando Salomão está instruindo o seu filho, através de Provérbios, ele diz assim: seus filhos, meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Preste atenção e aprenda a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. E aí ele vai dizer: quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, o meu pai me ensinava. E aí o texto vai discorrer qual é o ensino dele. Não é o que eu vou me atentar nessa manhã. Mas o registro é que Salomão parece que teve um relacionamento diferente com Davi. Davi teve um relacionamento diferente com seu pai, com seu filho Salomão. Davi assumiu uma postura muito mais intencional para deixar um legado para a vida do seu filho Salomão. E aí no livro de 1 Reis, capítulo 2, que nós lemos, e é o texto dessa manhã, eu aprendo algumas lições de como nós podemos e devemos ser intencionais, como desenvolver algumas ações para sermos intencionais em deixar um legado espiritual para a vida dos nossos filhos. Primeiro, o que foi que levou Davi a tomar uma ação intencional? O versículo 1
de 1 Reis, capítulo 2, diz assim: quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Pais que reconhecem a sua finitude aqui na terra e a eternidade da vida, desejam deixar um legado espiritual. Nós vamos nos empenhar em tentar marcar a vida dos nossos filhos de alguma forma, se nós tivermos essas duas consciências. Primeiro, eu não sou eterno, eu vou morrer. Eu preciso preparar o meu filho para quando eu não estiver aqui. E segundo, a vida do meu filho, assim como a minha, não se limita aqui na terra. Ela é eterna, ou seja, eu preciso preparar meu filho, minha filha, para encarar a eternidade. E a eternidade, antes de viver a eternidade, ele vai encarar um julgamento, onde ele passará a eternidade no céu com Deus, ou passará a eternidade no inferno longe de Deus. Para deixar um legado espiritual é preciso ter a consciência da finitude da nossa vida aqui na terra. Davi, ele percebeu que já se aproximava da sua morte. Ele tinha consciência da morte e da naturalidade dela, pois a sua perspectiva de vida não se limitava ao aqui e ao agora. Ele sabia, eu vou morrer. E sabendo que ele iria morrer, Davi é intencional em dar instruções claras aos seus filhos. Tem gente que acha que é eterno e não se preocupa em preparar os seus filhos para a sua partida. Então, eu preciso primeiro ter esse senso de prioridade quanto ao tempo de deixar um legado. Por quê? Quem aqui sabe o dia que vai morrer? Levanta a mão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Na época de Davi, o mais natural era as pessoas envelhecerem, e envelhecendo e percebendo que os dias estavam se findando. E eu acho que quanto mais intimidade com Deus, mais a gente sabe o momento que a gente está perto de morrer. Mas hoje não. Essa semana recebemos a notícia de um irmão de uma pessoa que visita e frequenta a nossa igreja, morreu menos de 40 anos. Ninguém esperava. Semana passada teve um outro momento lindo. Esse foi lindo, digno de registrar aqui. Um casal, né? Os pais de um casal que ele é pastor e missionário, o pastor Benjamin e irmã Rosa. Os filhos já foram membros da nossa igreja. Os pais da irmã Rosa. Eu e Milane fomos no aniversário de casamento. Eu acredito que foi 60 anos de casamento. Aí ele já estava com 71 de casamento. Veja, eles casaram acho que com 12 e 13 anos de idade, né? 93 anos. A mãe da irmã Rosa ficou doente. O pai ficou doente e foi internado. Mas eu lembro, eu acho que foi, se não foi 60, 65 ou 70 anos que nós fomos, um casalzinho lindo, maravilhoso, todo apaixonado. Aí perguntaram até para ele, qual o segredo? E ele era gaiato, viu? Eu descobri naquele dia, ele era gaiato. Ele disse, é fazer de tudo uma piada. Ele rindo e ela séria pra caramba. Já estava com 60 anos de casado. Ele estava internado. E a esposa veio a falecer. Aos 93 anos. E o médico disse assim, olha, o seu pai, falando para a irmã Rosa, seu pai está muito debilitado, hospitalizado, então não fala para ele da morte da esposa. A esposa foi sepultada, a filha foi visitar o pai no hospital. E quando ela chegou, ele disse, meu Senhor Jesus me disse que ele levou a minha esposa. É verdade? É verdade. Aí ele começou a cantar aquela música, Céu, Lindo Céu, e também foi embora. E a filha teve que sepultar o pai num dia, a mãe num dia, e o pai 2 dias depois.
Mas ela estava feliz, porque Jesus até tinha avisado a ele. E ele disse, não vou ficar longe da minha esposa não, se ela for eu vou também. E quando ouvimos esse relato, não sei quem foi que contou, a Milane já disse assim, olha, nada menos do que isso, tá? Meu Deus, Senhor, me ajuda. Mas é lindo um negócio desse. Intimidade que eles tinham com Deus e um com o outro. Era assim no passado, a naturalidade, hoje não. Então veja, se você entende que você não é eterno, aqui na terra você vai morrer. E se você entende que existe uma vida para além dessa vida, a vida eterna, você não sabe quando vai morrer, você precisa urgentemente se empenhar em deixar um legado espiritual na vida dos seus filhos. Não sabemos quando morreremos, mas devemos ser intencionais em marcar a vida de nossos filhos positivamente e espiritualmente o quanto antes. A verdade é o seguinte, você vai marcar a vida dos seus filhos, ou positivamente ou negativamente, vai marcar. Mas eu estou dizendo, marque positivamente. Temos a tendência de procrastinar. Olha o que eu estou dizendo. E brasileiro, isso é cultural, que nós precisamos dizer, eu não aceito isso para a minha vida, eu preciso mudar. O que é procrastinar? Deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Geralmente nós estamos cansados. Todo pai chega em casa cansado. Geralmente estamos correndo, sempre estamos correndo. Geralmente queremos nos divertir, queremos nos distrair, queremos descansar. Mas se você entender que a sua vida vai acabar aqui um dia, mas ela é eterna e a vida do seu filho também, você diz, eu preciso marcar a vida dele o quanto antes. Muitas vezes eu estou cansado, eu já estou deitado, aí as meninas gritam, papai, o senhor não vai ler não a historinha? Aí eu, é mesmo. E eu vou lá, cansado. Eu estou dizendo que todo pai deve estar cansado e chegar cansado muitas vezes. Mas se você entender que o seu filho, a sua filha, é uma herança muito mais valiosa do que 2 bilhões, e qualquer herança dessa terra vai ficar, mas o seu filho é eterno, então você vai se levantar, e você vai lá, ser intencional em marcar a vida do seu filho, de sua filha positivamente. Desenvolver um legado espiritual requer intencionalidade em nossa agenda para com os filhos. Você precisa determinar o dia, a hora, o local, o jeito em que você vai parar para discipular seus filhos. Cada pai é responsável por isso. A impressão que dá, olhando para a vida de Davi, é que ele falhou com os outros filhos. Não queira deixar na história da sua família um legado marcado pela procrastinação. Ele ia fazer isso, mas não fez. Ia fazer, ia fazer, ia fazer, ia fazer. Eu tenho um exercício lá em casa. Quando tem alguma coisa que eu estou começando a deixar para depois, eu já digo a Milane, se eu não fizer amanhã, eu mudo de nome. Aí para não ter outro nome, já basta Roosevelt, que é difícil. Eu digo logo um nome bem bonito, vai ser Arialbaldo. Eu não quero, eu prefiro Roosevelt. Aí eu vou lá e faço. Então, eu sei que a minha tendência em algumas coisas é deixar para depois. Então, eu já consegui um meio de me policiar. É só escolher um nome horrível para substituir se eu não fizer. Senso de prioridade quanto à urgência, o tempo que você precisa marcar. Não deixe para depois, comece hoje. Segundo, senso de prioridade quanto ao conteúdo do legado que eu vou deixar. Se você viu o texto que nós acabamos de ler, de 4 versículos, olha, Davi, ele tinha acabado de entregar o reino para Salomão. E as últimas palavras de Davi, olha, deixa eu te falar sobre administração financeira. Não estou dizendo que isso não é importante, pelo contrário. Brasileiros, nós não somos ensinados a administrar as finanças. Nós precisamos mudar, virar essa chave. Mas Davi não se preocupa em dizer, Salomão, eu vou te ensinar como fazer relações exteriores. Você vai reinar, Israel.
Ele já era rei, na verdade. Eu vou te ensinar como administrar os recursos. Não, ele vai dizer, olha, eu vou te ensinar como você precisa estar diante de Deus. Então eu não somente preciso querer marcar a vida dos meus filhos, mas eu preciso ter o maior e o melhor conteúdo, que é marcar um legado na vida deles espiritual. As últimas palavras de Davi são relacionadas à vida de Salomão com Deus e não à administração. Muitos de nós não param para pensar na finitude de nossas vidas, pensam que são eternos. Pensamos que não seremos eternos em instruir nossos filhos, então investimos apenas em uma boa educação. Alguns que sofreram com escassez pensam só em deixar um bom pé de meia para os filhos. Mas muitos não previnem os seus filhos espiritualmente para a sua falta. Por exemplo, você vê Deus agindo na vida dos seus filhos porque você está ali orando por ele. Talvez você já viu coisa acontecer assim, orando pelos seus filhos e Deus fazendo milagre. Deus fazendo milagre. Aí eu pergunto, e quando você morrer, quem vai orar por ele? Você precisa ensinar seu filho a orar, a depender de Deus. A gente lê a Bíblia para os nossos filhos. Que maravilha, eles crescem. Mas você vai morrer. Eles vão casar. Quem vai ler a Bíblia para eles? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem um relacionamento correto com Deus, porque nós não vamos ficar aqui a vida toda. Agora, como Davi foi intencional em deixar um legado na vida de Salomão? Como podemos ser intencionais em deixar um legado na vida dos nossos filhos? E aí eu aprendo uma segunda lição, baseado no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Eu lembro que esse versículo era uma divisa para os adolescentes. Não sei se o Bruno lembra. A gente lia essa partezinha aqui de forma nordestina, né? Onde tem seja corajoso e seja homem. Tem uma outra versão que diz assim, ó, viva a sua vida e seja homem. A gente dizia assim, vive tua vida e seja homem, né? Vive tua vida e seja homem. Pais que reconhecem a sua finitude aqui na terra e a eternidade da vida dos seus filhos, eles são intencionais em deixar um legado. Davi, ele olha para Salomão e diz assim, olha, eu vou para onde todos na terra irão algum dia. Então como é que você vai deixar um legado para o seu filho? Primeiro, conscientizando o seu filho sobre a finitude da vida aqui na terra e sobre a eternidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, olha, a vida aqui é passageira. Sabe, tem muitos pais que não gostam e nem levam os filhos para velório, para enterro, para culto fúnebre, muito menos para o enterro, para evitar do filho ver um morto. A gente está ocultando, escondendo algo que é real para a vida do ser humano. Se tem uma coisa que é real para a vida do ser humano e certo, é que um dia ele vai morrer. A gente está escondendo do filho uma das maiores verdades da existência na vida aqui na terra. Precisamos deixar e permitir que eles vejam. Até que perguntam, mas o que é isso? O que foi que aconteceu? E eles precisam crescer entendendo realidade e não vivendo no mundo de história em quadrinhos. Acredite, isso faz parte de um processo de maturidade. Ore, tenha sabedoria. Um dia uma família perguntou, pastor, fulano morreu da nossa família, você acha que devemos levar? Eu digo, primeiro orem, pergunte a eles, já tinham uma idade tranquila, pergunte se eles querem ir, mas não impeça deles terem contato com essa realidade da vida. Davi está dizendo, olha, eu vou morrer,
como é o caminho de todo ser humano. Ou seja, estava dizendo para o filho, você também um dia vai morrer. Presta atenção. Mas quando nós estamos ensinando aos filhos que a vida aqui acaba, a mensagem não para aí. Mas filho, a vida não é só aqui. Assim como, se o Nando e a Bia quiserem visitar o pai e o sogro agora lá em Porto Velho, vão ter que pegar um ônibus ou um avião. De ônibus vai ter que atravessar de barca, porque tem que atravessar de barca. De avião é mais rapidinho. Assim como, para chegar daqui para lá, tem que pegar avião. Para sair daqui e viver a eternidade com Deus, o transporte é a morte. Esse é o caminho. Temos que passar por ela. A gente não gosta de falar muito nisso não, né? Mas eu preciso falar sobre isso, porque é a realidade da vida. É a realidade da vida. Então, é preciso ensinar nossos filhos que a vida aqui é finita, mas que existe uma eternidade. Ensinar que a vida não se resume aqui na terra. Eu preciso conscientizar isso. Segundo, como eu posso então ser intencional? Encorajando os nossos filhos. Quando Davi diz assim para Salomão, seja corajoso. Tem uma outra versão que diz assim, seja forte. Ele está encorajando o filho. Eu vou marcar o meu filho, deixar um legado, se eu sou aquele pai que encoraja. Tem pai que não é que encoraja. Eu vou dar um exemplo de uma mãe, mas podia ser um pai. O pai faz muito isso. Nós estávamos, acho que foi sábado passado, Milane estava falando para as meninas, né, encontro delas, meninas jovens daqui da igreja, um encontro discipular. E aí eu fiquei com as minhas meninas, né, Alice e Ellen. Como lá demorou bastante, eu conheci todos os parquinhos do Ecopark, a gente visitou todos. E o último que a gente foi, eu e as meninas, né, porque elas enjoam, eu digo, vamos para outro. Aí enjoa, vamos para outro. Quando chegamos no último, as meninas estavam subindo o parquinho e veio uma criança com a mãe e o irmão. Essa criança provavelmente tinha 3, 4 anos. Só que a criança estava tão empolgada por ter chegado no parquinho que ela foi quase passar na frente da Alice, que estava quase subindo na escada. E a mãe, para corrigir, a correção seria correta, dizendo, olha, calma, tem ordem. Ao invés de dizer, filha, espera a outra subir que já está na frente. Né? Ela disse assim, sua feia! Deixa a menina que já estava subindo. Aí eu não pude ficar calado. Eu digo, não chame sua filha de sua feia. Isso vai ficar marcado para o resto da vida. Sempre chame sua filha de princesa. Corrija sim, mas não chame de sua feia não. Isso vai ficar marcado para o resto da vida. Sua feia. Mas quantos pais não encorajam os filhos? Pelo contrário. Ô seu burro, você não sabe fazer isso mesmo. Tem uma outra expressão que muita gente usa. Sua peste. Esse menino é levado mesmo. E a gente está dizendo que ele vai ser. Ele está se tornando até o momento que ele acredita que é aquilo mesmo. De tanto você falar. A gente gosta de dizer assim, né? Esse menino é impossível. Não, não é. Esse menino não vai dar em nada. Eu não sei com que essa menina aprendeu isso. E a gente sempre pronunciando as palavras. Eu pergunto, você ficaria animado ao ouvir essas palavras? Sim ou não? Mas às vezes você ouviu tanto que agora você está reproduzindo. O que a Bíblia vai nos ensinar, pelo contrário, é que os pais, eles têm, sim, não é um poder místico não, tá? É o poder no sentido de influência tremenda na vida dos filhos por meio daquilo que eles falam. E a Bíblia vai instruir dizendo assim, olha, abençoe seus filhos. A Bíblia vai inclusive nos deixar um exemplo de bênção. Olha, Deus diz assim, assim os filhos de Arão abençoarão os seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão ou misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa é uma bênção que você pode pronunciar para os seus filhos. Uma bênção autorizada pela palavra de Deus. É preciso ser intencional em proferir palavras de bênção, encorajando os seus filhos. Precisamos elogiar mais, encorajar mais os nossos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Melhor do que só encorajar, é você encorajar o seu filho a depender de Deus. Não fique apenas dizendo, você é o melhor, você é the best. Não. Fala assim, seja forte e corajoso. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, todas as vezes que apresenta essa expressão, como Deus falou com Josué, ser forte e corajoso, ele diz assim, eu estarei com você. Ou seja, a coragem, a força que os nossos filhos precisam aprender a ter é na dependência de Deus. Filho, com Deus você consegue. Com Deus você vai poder. Essa semana a Alice chegou para mim, eu tinha dito para ela fazer uma coisa, ela disse, pai, eu não consigo. Eu disse, você já orou? Não, então ore, vai lá que você vai conseguir. Aí ela orou e conseguiu. Seja forte, você consegue, ore. E com a ajuda de Deus, você vai vencer, você vai conseguir. Ensine então seus filhos a depender de Deus, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Deixe um legado espiritual na vida dos seus filhos, encorajando-os a depender de Deus. Como eu posso deixar esse legado? Terceiro lugar, cobrando dele ou dela uma postura adequada. Davi estava falando com Salomão, seja homem. Talvez você vai dizer para sua filha, seja uma mulher. É uma postura adequada. Hoje há um relaxamento generalizado na educação dos filhos, deixando os filhos fazerem tudo o que quiserem. Não, exija, cobre uma postura de forma equilibrada, orando com sabedoria. Não faça isso, filho. Não faça isso, filha. Essa não é a postura correta de um homem, de uma mulher, de uma criança, nesse ambiente, naquele lugar, com seus pais. A gente saiu do Brasil de um extremo de rigor, para o extremo do pode fazer tudo. Lá em casa ninguém espanca ninguém não. Mas a gente ensina, olha, se os adultos estão conversando, espere o seu momento. Levanta a mão. Peça. E aí a palavra vai ser franqueada a você. Isso é uma educação. Hoje as crianças se metem na conversa. Ups! Muitas vezes a conversa é do papai com a mamãe. Podem partir lá para o departamento infantil, que é o quarto delas e a área de brincar. A gente precisa ensinar os filhos a terem posturas de ser homem, ser uma mulher que sabe se posicionar. Olha alguns textos da palavra de Deus. Eu vou ler na NVT, se puder me acompanhar. Provérbios 13, 18 e 24. Olha, diz: quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Versículo 24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em disciplinar. E disciplinar não é só corrigir. Existem vários tipos de disciplina e correção, inclusive a instrução. Provérbios 15, 32. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire o entendimento. 16, 22. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. 19, 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. 15 e 17 do 29. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Discipline seus filhos e eles lhes darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração.
Como a gente vê alguns vídeos, né, terríveis de criança no supermercado que quer um tipo de biscoito recheado, o pai e a mãe diz não, aí o menino faz uma farra assim no chão. Eu digo, é bom para o supermercado que já está limpando, né? Só o supermercado está ganhando. Acho que 1 ou 2 vezes as meninas fizeram um negócio desse, bem pequenininha. 1 ano, está entendendo tudo, tá, irmãos? Já entende. 2 anos, mais ainda. Se você parar e usar o seu tic-tac, você vai perceber que eles estão querendo manipular vocês. E aí um dia a menina fez isso, eu digo, tá, fica aí, tchau. Fomos embora, no instante. Não vai dar certo isso. Mas se você atende a primeira vez, porque está todo mundo olhando, ai meu Deus, toma, pega logo esse biscoito. Pronto, você deu o gatilho, uau, é só fazer isso que eu conquisto tudo. E passa vergonha. Pais, precisamos ser intencionais, instruindo nossos filhos. Por último, como nós somos intencionais? Instruindo-os acerca da sua postura com Deus. Irmãos, eu quero orar pelos pais nessa manhã. Eu quero orar por você que quer dizer para o Senhor nessa manhã, Deus, eu quero ser um pai melhor. Eu quero orar por aqueles que desejam deixar um legado espiritual na vida de seus filhos. Por aqueles que querem admitir, Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu quero orar por aqueles que querem assumir o compromisso nessa manhã de discipularem. Eu vou discipular meu filho. Eu vou discipular minha filha. Eles vão conhecer o Senhor através de mim. Eu quero orar por aqueles que querem se desgastar em fazer de tudo para levar o seu filho a um relacionamento com Deus. Se é isso que você quer dizer para Deus nessa manhã, se você é pai, talvez você é mãe também, quer dizer isso para Deus, não tem problema. Mas eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você nessa manhã. Se esse é o seu desafio hoje, vamos orar por isso. Deus, nós não queremos chegar tarde demais. Nós não queremos terminar nossa vida arrependidos dizendo, Senhor, eu podia ter feito mais. Eu não investi tempo suficiente para os meus filhos. Não. Nós queremos ser intencionais em deixar um legado para a vida dos nossos filhos. Nós queremos, ó Deus, ensiná-los, percebendo que a vida ela é finita aqui na terra, mas ela é eterna. Eu quero deixar um legado para a vida das minhas filhas. Senhor, nós queremos ensinar aos nossos filhos sobre essa consciência e prepará-los para a nossa morte e prepará-los para a morte deles e para o encontro com o Senhor na eternidade. Queremos, ó Deus, também ser pais que encorajam os filhos. Quando todo mundo disser que não, eles não vão conseguir, nós estaremos lá dizendo, sim, em Deus você consegue. Busque o Senhor, Ele vai te ajudar. Queremos ser pais que disciplinam os filhos para que eles assumam a postura correta de obediência. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti não podemos fazer isso. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, que a Tua boa mão esteja sobre nós e que sejamos pais, mães melhores e intencionais em discipular os nossos filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos todos ficar de pé e vamos encerrar cantando ao Senhor. O quarto ponto que eu ia falar, eu vou deixar para terminar a noite. Escuridão.
Mais uma vez, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Desfrutem desse dia com alegria no Senhor. Amém? E se o Senhor permitir, estaremos logo mais à noite, mais uma vez, reunidos para celebrarmos o seu nome. Tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe a todos.